Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Iago, eu sou professor de literatura de vocês e a gente está aqui para mais uma aulinha, tá? Essa semana, finalmente voltaram as aulas sobre teoria da literatura. Eu sei que eu precisei fazer essa pausa para poder falar um pouquinho sobre os livros, para fazer análise dos romances com vocês, então espero que vocês tenham apreciado essas semanas aí com a análise, mas agora eu vou tentar dar uma intercalada entre as aulas de teoria e as aulas de análise, tá? Mas então hoje a gente vai finalmente voltar a falar sobre literatura brasileira. A gente vai falar em perspectiva histórica, obviamente, a gente vai falar sobre o pré-modernismo, tá? Então vamos lá. Esse movimento, como está aqui na nossa linha do tempo, ele acontece no comecinho do século XX. Lembra que eu falei para vocês que até as férias eu passei para vocês todos os movimentos até o século XIX, que agora a gente já vai dar um salto para o século XX, falar de literatura moderna, tanto que teve aquela primeira aula que eu dei no semestre, que era justamente sobre literatura moderna, explicando por que ela era moderna, o que tinha de moderno, o que aconteceu de novo e tal, e por que os paradigmas são diferentes, por que as coisas são diferentes, os temas que a gente vai ver, as formas que estão sendo as formas que estão sendo cultivadas pelos artistas, por que elas são diferentes. Então, tudo isso eu falei naquela aula. Então, aqui a gente já vai começar, finalmente, com esse conteúdo, agora ó, em setembro, né? Vamos falar sobre o pré-modernismo, que acontece ali em 1902 até 1922. Então, gente, tem um problemão em eu falar em pré-modernismo com vocês. Tem até se certos professores da faculdade se viverem, vão querer dar uma paulada na minha cabeça, porque é uma discussão muito grande da crítica em cima desse pré-modernismo. Se ele existiu, se ele não existiu, porque é complicado a gente falar, por exemplo, em pré-romantismo, pré-realismo, porque definitivamente o gênero literário ele tem um começo bem marcado, porque quando começa a ser feito aquele gênero, eu falei várias vezes para vocês que nós tínhamos autores que eram de outros períodos, mas que já começavam a dar um passo para uma estética nova. Só que eles ainda estavam naquele período, eles ainda não tinham se libertado completamente do modo de fazer literatura daquele período deles. Então, é difícil a gente falar sobre pré-determinado período literário justamente por causa disso, porque se o período tem um momento em que ele começou, é porque a partir daquele momento você teve uma forma e um tema que foram tratados conjuntamente, entendeu? Então, por isso é complicado a gente falar muito sobre pré-determinado movimento. Só que, por exemplo, a gente tem. Só que a gente pode falar, por exemplo, nesses autores que abriram um terreno para que entrassem os novos temas. Isso é uma coisa que a gente pode falar. Então, quando a gente fala pré-modernismo, pré-romantismo, como no caso da Europa, e pré-modernismo, como a gente fala aqui no Brasil, a gente está falando justamente desses poucos autores que conseguiram abrir um terreno, certo? Para que essa nova estética entrasse, certo? Porque quando a gente fala de romantismo, é um movimento que, como eu já disse para vocês, está ligado à renovação, a uma grande renovação estética, a tudo de novo. E o modernismo é a mesma coisa. Esse segundo boom assim de renovação da literatura vem também com o modernismo. Então são momentos de ruptura, são momentos decisivos para a literatura, tanto o romantismo quanto o modernismo. Por isso a gente pode até falar dessa galera que abriu o terreno, falar de pré, mas não é pré no sentido de que começou a acontecer antes, depois mudou, não. São autores que já estavam tentando, estavam tipo assim. Essa frase aqui que eu trouxe é de um grande crítico literário brasileiro, que é o Antônio Bozzi, que ele fala sobre uma premonição, eu ver aqui, ó, fala assim, uma premonição dos temas que seriam tratados no modernismo, certo? Porque o modernismo no Brasil é marcado pela semana de 1922, que a gente fala a semana de 22, que eu vou falar sobre, na próxima aula em que eu falar sobre o modernismo, eu vou falar certinho como aconteceu a semana, o que os autores ali estavam pensando, como que aconteceu tudo. Mas aqui, o período que a gente chama de pré-modernismo, ele vai desde 1902 até o comecinho da semana até a semana de 22, bem nesse comecinho do século. Porque esse período não tinha coisas novas. O simbolismo já tinha dado uma caída, ele foi um movimento importante, mas já tinha dado uma caída, então a gente vai ter muitos autores fazendo romances ou obras neoparnasianas, neossimbolistas, neorromânticas, porque o romantismo foi um pensamento que durou muito tempo, a gente vai ter todos esses tipos de obra ainda perdurando. E são poucos autores nesse período que fizeram coisas boas, que fizeram coisas que davam essa premonição, como o Alfredo Bozzi fala, que dava essa premonição do que viria, dos temas que seriam tratados na semana de 22. Porque vocês lembram, né, que toda obra literária é forma e conteúdo. Então, como eles conseguiram dar uma encaixada nisso, sair um pouco dessa prisão do realismo que manteve os autores muito presos, essa forma de fazer romances realistas, até caminharem para uma nova estética,
moderna, em que você vai ter outra configuração de romance. Então, você analisar um livro, como a gente estava analisando, do Amor de Perdição, Iracema, até a Relíquia do Essa de Queiroz, os livros do Essa, livro do Machado de Assis, analisar esse tipo de livro é completamente diferente de você analisar um livro moderno, porque são outros temas sendo tratados, é uma outra linguagem. O modernismo, gente, é um principal difusor de uma linguagem mais coloquial dentro da literatura, certo? Mas, enfim, isso eu vou falar na aula sobre modernismo. Entendam que esse período, nesse período em que se chama pré-modernismo, a gente precisa entender que ele se refere justamente a esses poucos autores que já estavam dando uma ideia do que viria em seguida. Eles foram abrindo o terreno, digamos assim. Alguns intencionalmente, alguns meio que sem querer. E eu trouxe 3 autores aqui que para mim são os mais importantes, são os que vocês precisam lembrar quando falarem sobre pré-modernismo. O primeiro deles, que é o que vocês têm que ter na cabeça, o primeiro de todos, é o Lima Barreto. Ele é um autor, assim, fundamental. Ele é negro e jornalista. Eu descobri que ele era negro agora fazendo essas pesquisas. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse movimento de reconhecer a negritude dele nem nada, mas ele é um autor muito importante. Ele foi o que escreveu o que a gente pode chamar de um dos poucos romances pré-modernistas que existe, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Gente, esse romance é incrível, é incrível. Eu vou falar um pouquinho da vida do Lima e depois eu vou relacionar com a obra, vocês vão entender. Ele era negro jornalista, os pais dele, a família dele era de uma classe média ali, então ele, né, não era uma pessoa tão pobre, tão marginalizada nem nada disso, mas ainda era uma classe média suburbana, então ele não era da elite nem nada desse tipo. Ele se formou jornalista e ele foi morar no Rio de Janeiro. Ele detestava o que tinha no Rio de Janeiro, a modernidade que vinha no Rio de Janeiro no começo do século XX, porque começaram a chegar várias coisas, cinema, futebol, várias coisas começaram a ser importadas para o Rio de Janeiro de fora. E ele simplesmente detestou. O Lima Barreto detestou esse tipo de coisa. Então, quando ele cria o livro dele, ele cria um cara que é nacionalista ao extremo. É o Major Policarpo Quaresma, gente. Esse cara é incrível. Ele... Vocês já devem ter até ouvido comentar sobre ele, porque ele é ufanista, ele é nacionalista ao extremo. Ele, nossa, ele é tipo assim, tudo pátria amada Brasil, sabe? Ele não quer que a gente fale português, ele quer que a gente fale tupi, porque para ele tupi era a língua dos povos nativos do Brasil, então a gente tinha que aprender a falar tupi, não falar português, porque português é a língua do colonizador. Ele queria tudo que fosse nacional, música nacional, comida nacional, tudo que fosse nacional. Ele não queria nada do estrangeiro. Ele tinha essa verdadeira repulsa por esse tipo de coisa. Só que, não vou analisar o livro aqui com vocês, o Policarpo ele vai falhando nessa trajetória dele. Isso é muito interessante, porque ele tenta ser esse nacionalista, ele tenta fazer todo esse tipo de coisa acontecer, só que ele não consegue, ele vai falhando sucessivamente, ele vai falhando em vários momentos da vida dele, porque é impossível ele viver essa vida que ele almejava. 100% nacional, 100% livre de tudo que é estrangeiro, é impossível. Porque, por exemplo, até se a gente faz um paralelo com os nossos dias, quantos equipamentos aqui eletrônicos, por exemplo, a gente tem na nossa casa que são de empresas estrangeiras, sabe? O celular que vocês devem ter da Samsung, que também é da Samsung, a Samsung é uma empresa sul-coreana, então você pega outros equipamentos que estão aqui, todos são de empresas estrangeiras, certo? É muito difícil a gente ter uma produção 100% nacional, é muito difícil a gente se livrar disso. Só que Policarpo, nossa, ele é incrível. Se eu fosse vocês, eu leria, porque é um livro pré-modernista, então a linguagem é um pouco mais simples de entender. O Policarpo é um cara muito engraçado, ele acaba até no hospício por causa das coisas que ele inventa de ir fazendo, porque ele realmente parece um louco, as pessoas veem ele como um louco, porque ele simplesmente quer recusar tudo, mano, como é que ele vai recusar a própria língua mãe dele, sabe? Então é uma reflexão muito interessante e a gente vê a falha que ele vai tendo, porque ele tem essa mitificação de tipo, ser brasileiro é isso. Então ele tem isso na cabeça, esse mito que ele comprou e que ele falha ao tentar alcançar esse mito, certo? Muito interessante. E a escrita de Lima Barreto tem uma aproximação muito, se aproxima muito da crônica, ou seja, ela chega muito perto da crônica. Isso é um tom muito bom, porque ele é jornalista, né? Então, obviamente, então por isso que a forma como ele fala dos espaços, a forma como as reflexões que ele traz, o uso que ele faz da linguagem, tudo isso está refletido nessa aproximação dele com a crônica. Então, por isso é um livro tão interessante e eu recomendaria muito que vocês lessem, porque vale muito a pena. Triste Fim de Policarpo Quaresma. O título já anuncia o desfecho da personagem, né? O triste fim. Ele, ao longo da narrativa, você vai entender por A mais B por que deu tudo errado. E por que a gente não pode ter esse tipo de pensamento tão nacionalista ou fanista, certo? A ponto da gente amar a pátria mais do que a nós mesmos, sabe? Muito interessante. Gosto muito, 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 muito.
Outro autor que também é um grande nome citado nessa esteira, nesse momento, é o Graça Aranha. E ele, assim, ele não é um autor tão bom quanto o Lima Barreto, certo? Ele não é assim tão bom, mas ele é um nome muito importante, até porque ele estava muito envolvido com a galera de 22. Ele foi para a Europa estudar. Então, quando ele voltou, ele estava cheio desse espírito moderno, como fala a crítica, ou seja, ele estava antenado por tudo que estava acontecendo pela Europa. Ele se formou em Direito, como quase todos os autores que eu já falei para vocês. E daí foi acontecer uma coisa muito interessante. Ele bebeu dessa fonte da literatura moderna que estava circulando por toda a Europa, essas ideias modernas, porque o modernismo no Brasil acontece em um momento um pouco tardio. Antes do modernismo, a gente tem a explosão de todas as vanguardas europeias, que vão impactar muito fortemente o modernismo, mas o modernismo não é a mesma coisa que as vanguardas. O modernismo até tem uma proposta diferente das vanguardas europeias, certo? Então vamos lá. E o Lima Barreto, eu confundi. E o Graça Aranha bebeu dessa fonte, ele viu tudo isso. Quando ele volta para o Brasil, ele justamente vai para uma aldeia, para um povoado, para uma cidade pequena, para um vilarejo, isso vocês lembram o nome da palavra? Para um vilarejo, uma comunidade pequena, no interior do Espírito Santo, que ele se formou em Direito, se tornou juiz e foi para lá. Lá ele viu umas coisas muito loucas, porque ele viu essa mescla, lá era uma comunidade de alemães, então ele viu essa mescla dessa cultura alemã com a cultura brasileira, com a natureza que tinha ali, e tudo isso foi dando ideias a ele, até que culminou no romance Canaã, que é um romance bem discutível, assim, ele é uma das mostras do nosso pré-modernismo, mas a crítica pontua como não um romance tão bom, inclusive tem uma grande discussão da crítica em cima disso, se é um livro bom, se é um livro não tão bom, mas ele tem esse espírito pré-modernista, principalmente de dar uma olhada para a nossa natureza, dar uma olhada para a situação atual do Brasil. O modernismo é muito isso, é você pensar o nacional, certo? O modernismo quer dar essa cara, direcionar o olhar pro nacional, e aqui o Lima Barreto com o Policarpo Quaresma faz isso de uma forma muito inteligente, muito boa, e aqui o Graça Aranha também vai tentando jogar esse olhar, mas não tão bem, porque ele ainda é muito preso ao que veio antes dele, aos movimentos literários que ele conhecia antes. Então ele vai escrever um romance de tese. Romance de tese é um conceito que eu não sei, eu não me lembro se eu trouxe a vocês, mas está relacionado muito com o romance que os naturalistas faziam. Porque lembra que eu falei que naturalismo e realismo era uma aproximação da literatura com a ciência? Então eles pegavam casos, desvios sociais, patologias, e queriam mostrar elas na literatura, queriam estudá-las na literatura, e eles faziam esse estudo por meio dos romances de tese, certo? E era isso, eles pegavam uma tese científica, por exemplo, a tese do determinismo, pegavam uma tese científica, por exemplo, a tese do determinismo, e falava assim, vou escrever um romance provando que essa tese é verdadeira. Então você escreve o Curtiço, por exemplo, do Aloysio de Azevedo, entendeu? Vou pegar uma tese falando sobre desvios sociais, sobre como a homossexualidade é uma coisa perigosa para a sociedade. Então vou lá e escrevo Barão de Lavos, do Abel Botelho, que é um autor português, no caso, entendeu? Então você tem essas formas de você tratar a literatura. Então isso é o romance de tese. Você escolhe uma tese científica e escreve uma história literária para provar que aquela tese é aplicável, para provar que aquilo é verdade. É assim que se estrutura o romance de tese. E o que o Graça Aranha fez com Canaã foi mais ou menos isso. Só que, né, não foi um livro tão acolhido pela crítica, nem nada disso. Então, por isso que eu nem vou falar tanto. Eu trouxe o Graça Aranha, porque é o nome que vocês precisam saber, mas ele não é tão relevante aqui pra gente na aula nesse momento. O que me interessa, de quem me interessa falar agora, é do Euclides da Cunha, porque ele é um autor incrível. Quando falarem para vocês sobre pré-modernismo, vocês precisam ter dois nomes, duas obras em mente, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, e Os Sertões de Euclides da Cunha. Esse é o livro, gente, que perfeitamente ilustra o que é o pré-modernismo e qual é a razão de existir essa denominação para esse período da literatura. Porque o Euclides da Cunha era jornalista, ele trabalhava como jornalista. Ele ia lá no jornal e escrevia, ele era jornalista mesmo. E ele tinha muito esse pensamento determinista social do século XIX, que era esse pensamento dos naturalistas, bem parecido com o que eu estava falando agora do Graça Aranha. Então ele tinha esse pensamento muito claro em relação a essas questões de que raça, meio, tudo isso determinava o sujeito. Então ele tinha essas ideias na cabeça, e aconteceu uma parada muito louca, que foi a Guerra de Canudos na Bahia. Foi uma revolta que aconteceu, porque nessa época a gente
contra a era República Velha. Então, foi uma revolta que aconteceu contra o governo brasileiro, uma comunidade lá que se vivia de uma forma independente. Eles começaram a ver um cara chamado Antônio Conselheiro. E o Euclides da Cunha foi designado para ir lá cobrir a história dessa Batalha de Canudos, para entender o que estava acontecendo. Então, o Euclides vai lá com um olhar de jornalista. Ele não queria escrever um texto literário. Ele vai lá para escrever um relato. A gente pode pensar até numa crônica, num tipo de texto que relatasse o que estava acontecendo ali naquele momento. Então, o Euclides vai lá, só que com que ele se depara com algo tão chocante que faz com que ele mude a perspectiva dele. Ele não mais acredita nos ideais que ele trouxe ali, certo? Então, conforme ele vai vendo a relação daquelas pessoas ali naquela comunidade, a forma como o governo brasileiro mandava as tropas, a forma como aconteceu um verdadeiro massacre, porque o exército foi lá e dizimou aquelas pessoas. Você tinha poucos homens que não tinham nem condições de se armar direito, e o governo foi, assim, canhão, tiro, porrada, bomba, e acabou com eles, sabe? Foi uma chacina que aconteceu ali na Guerra de Canudos, porque com quem o governo brasileiro estava lutando contra não tinha o poder bélico que o governo brasileiro tinha naquele momento. Então isso foi muito complicado. E o Euclides da Cunha relatou tudo isso que aconteceu naquele momento, certo? Então a gente percebe que existe um adensamento da camada literária conforme ele passa tempo naquele lugar, certo? Porque são os sertões dividem em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Então, no primeiro momento, é ele chegando naquele lugar, passando pela paisagem seca e tal, e você vê como é a linguagem dele. É uma linguagem muito cientificista, muito próxima dessas ideias do determinismo social, do realismo. Então ele vai narrando e descrevendo, bem como um realista, toda aquela paisagem, como é aquele lugar em que a comunidade se encontra, como é aquele espaço, como é aquela comunidade. Quando ele já começa a ver essas relações do Antônio Conselheiro com os demais, aí que vai acontecendo, aí que vai acontecendo a história mesmo. Aí você vai ter esse adensamento da literatura. Quanto mais tempo ele passa lá e quanto mais ele vai se envolvendo com as questões sociais ali presentes, a escrita dele vai se tornando mais literária. O livro dele vai se tornando um livro de literatura. Então, quando ele fala do Antônio Conselheiro, da forma como as ideias dele contaminavam aquele povo, da forma como tudo aquilo ali estava acontecendo, e depois, finalmente, da luta, falando sobre como o governo brasileiro estava combatendo com aquelas pessoas, todas essa chacina, essa coisa horrorosa que aconteceu. Então, você percebe esse adensamento, você percebe esse movimento. Certo? Isso é muito interessante, isso é muito gostoso, isso é muito legal de se ver. Certo? É uma coisa assim, incrível. Eu simplesmente adoro esse romance do Euclides da Cunha. Você vê a forma como a literatura vai realmente mudando. Então você percebe que, assim como tem esse adensamento da literatura dentro dessa obra, das camadas literárias dentro dessa obra, também vai acontecendo na literatura brasileira essa revolução. Você vai saindo desse determinismo e vai caminhando para uma literatura mais uma literatura que quer tratar de outros temas da esfera social, que quer tratar desses temas que importam ao Brasil, quer tratar desses temas que impactam realmente a vida do brasileiro e que são nossos. Então você vai sair de uma literatura que era muito ligada a cientificismos, vai ser de uma literatura que é muito ligada, se a gente for pensar nessa parte do realismo naturalismo, muito ligada a cientificismo, a teses, a consertar falhas sociais, e de uma literatura que quer se virar as costas para essas questões, como parnasianismo e simbolismo, que querem uma arte livre, do belo, a arte pela arte, você vai entrar numa arte que quer justamente o contrário, ela quer ser uma arte diferente e crítica, que quer olhar para essas questões, mas não olhar com olhar científico, olhar com o olhar de literatura, mostrar como é perceptível essa realidade e como ela interfere diretamente na nossa vida como brasileiros. Então, por isso é tão interessante esse livro do Euclides da Cunha, por isso é tão interessante conhecer esses pressupostos que vão acontecendo, essas premonições, como fala o Bose, que vão acontecendo antes de a gente chegar na fatídica semana de 22, que será o tema das nossas aulas futuras. Então, gente, acho que por hoje era só isso. Acho que eu tomei até muito tempo de vocês. Muito obrigado por estarem aqui comigo, certo? E até semana que vem. Um beijo.